descrevendo o que é a gestão estratégica de custos, que aqui chamaremos de GEC ou GEC. Utilizaremos algumas citações de autores renomados da área. Aqui temos a primeira citação. Segundo Hansen e Mowen, a GEC é o uso de custos para desenvolver e identificar estratégias que irão trazer vantagem competitiva para a empresa. Assim sendo, é analisar os custos e tomar uma decisão para trazer valor para o seu cliente. A GEC, segundo Gonçalves, ela surge para atender demandas do sistema econômico diante de uma busca de melhoria contínua da competitividade da empresa. Segundo Prado, a GEC ela surge para fornecer informações que a empresa necessita para propiciar valor para o seu cliente. Aqui a gente já percebe que sempre aparece a questão de gerar valor para o cliente e utilizar esses dados de custos para tomar essas decisões. Já para Schenck e Gonvidarajan, a GEC ela trata-se de uma análise ampla dos elementos estratégicos para torná-los conscientes e formais, fazendo uma análise desses custos e fazer uma avaliação do impacto financeiro das decisões gerenciais. Assim sendo, é fazer uma análise total da sua empresa e até mesmo do ambiente externo para ter uma análise de impacto realmente financeiro que não que pode até embargar outros aspectos da empresa, mas quando você fala de gestão estratégica de custos, é uma análise dos dados financeiros que irão amparar as decisões gerenciais da empresa. Já para Martins, a GEC ela requer uma análise profunda dos custos, além dos limites da empresa. Aqui aparece aquela questão de analisar os custos, os dados de custos, não somente internamente, mas também analisando a cadeia de valor de uma maneira que vai além dos limites da empresa, que sai dos limites internos da empresa. Analisar a cadeia de valor de uma maneira ampla. Segundo Gonçalves, a GEC ela busca conhecer toda a cadeia de valor, desde a aquisição até o final, que é a entrega ao cliente. Aqui a gente já enxerga uma visão um pouco diferente. Para Martins vai além do limite da empresa. Já para Gonçalves, ele analisa que é desde a aquisição. Analisando essas duas citações, fico tendenciosamente a aceitar mais a primeira, onde a GEC ela é vista como uma análise profunda dos limites, além dos limites da empresa, analisando os custos da produção desde do início da cadeia de produção, que vai além da atividade do processual da empresa em questão. Já para Schenck e Gonvidarajan, novamente, a GEC é um resultado de 3 temas: análise da cadeia de valor, que foi bem dita até então, foi muito dita, a análise do posicionamento estratégico da empresa, aonde a empresa está, aonde a empresa quer ir, como será a utilização dos dados para a tomada de decisões, e a análise do direcionamento de custos, que é basicamente os dados que irão embargar as decisões dessa empresa. Aqui temos uma definição de cadeia de valor segundo Carvalho e Laurindo, que é um conjunto de atividades tecnológicas utilizadas no processo da empresa, no processo do negócio. Quando se fala de atividades tecnológicas, pode ser tanto processuais quanto de maquinário tecnológico. Então, quais são essas tecnologias utilizadas na empresa para fazer a operação do negócio? Segundo Oliveira, a GEC, então, finalmente, dando uma citação final, ela é conceituada como um processo gerencial que possibilita estabelecer o rumo a ser seguido na empresa, dando um alicerce e um entendimento total aqui no vídeo da nossa visão, não somente da visão dos autores citados, e fazendo um resumo total de todas essas citações. A gestão estratégica de custos nada mais é do que utilizar as informações financeiras, as informações de custos contábeis, geralmente geradas pelo departamento contábil da empresa, para ser alicerce da tomada de decisões, do planejamento, onde a empresa irá planejar onde ela quer ir, irá identificar onde ela está, que ela pode utilizar esses dados contábeis para identificar onde ela está, utilizar dados de custos que vão além
dos limites da empresa, além da operação da empresa, que vão desde o início da cadeia de valor, onde a empresa não participa daquela produção, por exemplo, da matéria-prima do que ela usa, mas ela vai acabar recebendo esse custo. Então, fazendo essa análise de custos, se pode tomar decisões gerenciais mais elaboradas, com dados mais fortes para fazer com que elas sejam mais realísticas e que tragam uma vantagem competitiva para o seu negócio muito mais alta do que aquelas empresas que não analisam esses custos, não só internamente, mas também de uma maneira que vai além dos limites da empresa. Iniciando a sessão de justificação da utilização da JEC, nós temos aqui o primeiro artigo que fala da gestão estratégica de custos e os custos na tomada de decisão. O artigo basicamente analisa os tipos usuais de custeios, que basicamente é o custeio por absorção e o custeio variável, identificando qual desses dois métodos é o mais indicável para a geração de informação para a tomada de decisão. O artigo diz que, diante da globalização, os instrumentos eficazes são necessários para a sustentação dos negócios e diz que o objetivo da contabilidade de custos deixa de ser apenas o atendimento da legislação, mas também gerar informações que serão usuais para a gerência da empresa. O artigo diz que o custeio por absorção e o custeio variável são complementares. O primeiro é utilizado para atender a legislação fiscal. Já o variável é utilizado como subsídio para tomar decisões gerenciais na empresa. O custeio variável ele identifica quais são os produtos que são mais lucrativos, identifica as mudanças ocorridas na produção e nas vendas, a alteração nos preços, custos e despesas, identifica a margem unitária e global de cada produto no curto para que ajuda e são fundamentais para decisões no curto prazo. Assim sendo, o trabalho ele trouxe esse artigo ele trouxe o resultado de que os dois tipos de contabilidade são necessários. O primeiro para a utilização da legislação fiscal e o segundo para a JEC em si, para a gestão estratégica dos custos, onde você analisa os custos de uma maneira para que esses dados de custos gerem informações relevantes para a tomada de decisão do curto prazo, nesse exemplo, identificando vários aspectos que vão além do atendimento da legislação para justamente gerar informação relevante para os decisores, quem toma a decisão dentro da empresa. Bom, agora nós vamos apresentar algumas reflexões a respeito de uma questão que eu diria que é essencial para determinar o sucesso ou o fracasso da adoção de uma nova forma de mensuração de custos empresariais, que é a questão da implementação. Para isso, nós tomamos como base um artigo da autora Aneide Oliveira Araújo, que se chama Gestão Estratégica de Custos, a questão da implementação. Então, nesse artigo, a Aneide coloca como ponto central um sistema de custeio que se chama Activity Based Costing, que é o ABC, que, segundo ela, é um conceito baseado na premissa de que produtos requerem uma organização do desempenho das atividades e que estas atividades requerem uma organização para custos incorridos. Então, o ABC nada mais é do que um sistema de custeio específico, que inclusive eu acho que não é tão interessante a gente entrar assim, no detalhe, porque o ponto daqui dessa reflexão não é o ABC de fato, mas sim a questão da implementação desse novo sistema de custeio em uma empresa. Então,
autora basicamente inicia concordando com aquela ideia aquela ideia inicial da importância do sistema de custeio estratégico, que já foi apresentado inicialmente, que é exatamente aquilo, que a competitividade hoje exige uma gestão empresarial baseada numa gestão estratégica de custos, com vistas, na excelência da produção de bens e serviços através da melhoria contínua. Só que a adoção de um novo sistema de contabilização de custos, como no caso do ABC, numa empresa, representa a introdução de mudanças significativas na rotina dessa empresa e que certamente tende a tanto influenciar como ser influenciada pela cultura organizacional que já está presente, que já existe naquela empresa. Então, a eficiência e a eficácia da adoção desse novo sistema, seja qual for, seja o ABC, seja um outro sistema, seja o primeiro sistema, de como administrar este processo de mudança, ou seja, como se conduz a sua implementação. Então, a eficácia e a eficiência depende justamente da maneira como ele será introduzido nessa empresa. E então a ANEID conclui que estas barreiras só podem ser derrubadas pelo uso da sensibilização e também pelo processo educativo, através de esclarecimentos dos benefícios e do novo método de trabalho que será, digamos, imposto naquela empresa. Então, para se chegar ao nível de qualidade total e conseguir melhorias contínuas, como era a premissa inicial, é fundamental contar com o envolvimento de todos os níveis da organização, sem exceção, para que assim se obtenha de toda a companhia o seu comprometimento com esta nova filosofia que está sendo implementada. Ok, nesta última reflexão nós abordaremos a gestão estratégica de custos relacionadas com cadeias de valor. E para isso nós apresentaremos aqui um artigo do autor Christian Silva, que tem como título, Gestão Estratégica de Custos em Cadeias de Valor. Neste artigo, o Christian basicamente apresenta a diferenciação da gestão estratégica de custos tradicional em relação à gestão estratégica de custos em cadeias de valor. Segundo o autor, a gestão estratégica de custos tradicional ela se baseia em situações já ocorridas, em lucros ou prejuízos já existentes, no sentido de estimar estes custos. Então, nós podemos dizer que é um tipo de gestão de custos a posteriori, visto que ela não contempla o futuro. Já a gestão estratégica de custos na cadeia de valor, ela tem algumas diferenças. Ela não é estimada, mas sim projetada. E ela é feita de forma descentralizada, de forma conjunta, entre aqueles que tomam as decisões nos diversos espaços da cadeia de valor, no sentido de buscar inovações e buscar novos mercados, ou se estabelecendo num mercado já existente, só que de uma forma mais competitiva. E visto que os custos são um dos fatores mais relevantes no quesito competitividade, esta abordagem, ela, segundo o autor, deve ser feita de uma forma séria, afinal, como é um trabalho compartilhado, um trabalho conjunto entre aqueles agentes
da cadeia de valor é imprescindível, na verdade, não é que deve, é imprescindível que haja transparência entre esses membros para que seja possível fazer uma projeção de acordo com as restrições de cada um dos agentes, de acordo com o ponto de vista de cada um deles. E assim, dessa forma, poder fazer uma projeção e uma gestão de custos mais aprimorada e melhor para que este trabalho em conjunto e que os resultados ocorram da melhor forma. Então agora arrematando todo o conteúdo apresentado, todas as reflexões feitas, apresentaremos agora um estudo de caso de uma empresa chamada Santa Cruz Distribuidora. A Santa Cruz utiliza a gestão estratégica de custos no sentido de alcançar uma margem de lucro maior, reduzindo os custos de transporte entre um ponto A e um ponto B dos diversos trajetos que a mesma realiza diariamente. E para executar este processo, são analisadas algumas variáveis controláveis e não controláveis que interferem no custo e no gasto de especificamente combustível, óleo diesel, que é utilizado para abastecer, para promover a locomoção dos automóveis da empresa. E essas variáveis são as seguintes: incontroláveis. Por exemplo, a quantidade de tráfego. Afinal, quanto maior for o tráfego, maior é a quantidade de combustível gasto por viagem. Segunda variável incontrolável: quantidade de buracos. É comum que em vias que tem mais buracos, que tem mais avarias, o consumo de gasolina seja um pouco maior. Terceira variável incontrolável: condições climáticas. Dependendo da temperatura do ambiente em que aquele automóvel transita, o consumo de gasolina é maior ou menor. Quarta variável incontrolável: o horário de saída dos demais veículos que transitarão naquela via, ou seja, os veículos que não são daquela empresa. Então ela não tem o poder de controlar e saber exatamente que horas que os demais caminhões, por exemplo, irão transitar por aquela mesma via que é planejada que o seu automóvel, que o seu veículo automotivo transite também. Agora vamos para as variáveis controláveis. Primeira, a rota. A rota interfere diretamente na quantidade de combustível que é necessário para alcançar o final do trajeto que aquele automóvel está planejado para ir. Segunda variável controlável: a manutenção das rodas também interfere diretamente no consumo de combustível. Então é interessante sempre manter rodas com a calibragem correta,
com a textura correta, certo? Para que a frenagem seja mais eficiente, a aceleração seja mais eficiente, entre outras coisas. Terceira variável, o veículo adequado. Então, dependendo do veículo que a empresa adquire, ela obtém um resultado de consumo de combustível melhor ou pior. E quarta variável é a capacitação do motorista. Afinal, o modo como o motorista, o cara que conduz realmente o automóvel, acelera, o modo que como ele freia, como troca as marchas, como ele aproveita a inércia, tudo isso influi diretamente no consumo de gasolina daquele veículo automotivo que ele dirige. Neste estudo de caso, a empresa Santa Cruz teve um foco maior no quesito de capacitação de seus motoristas. Então, dado o background, explicaremos agora como que ocorreu esta gestão estratégica de custos por parte da empresa já citada. Então, no sentido de reduzir os custos de combustível, a empresa selecionou todos os seus motoristas, verificou a média de consumo de cada um dos motoristas, fez um estudo para verificar qual seria o potencial, o gasto mínimo de diesel que poderia ser feito de acordo com o trajeto, com a quilometragem, com as avarias no percurso de cada motorista. E verificou-se que muitos motoristas estavam consumindo consideravelmente acima do que poderia, caso estivesse, se ele conduzisse o veículo de maneira perfeita. Então, a ação que a empresa tomou foi de reeducação destes condutores. Então, cada um fez algumas viagens junto com um instrutor que observou o modo como estes motoristas conduziam o veículo e posteriormente indicou a ele todas as possibilidades de mudança positiva que ele poderia fazer no sentido de reduzir o consumo de gasolina. E não somente explicou o que poderia ser mudado, como apresentou na prática como fazer. Então, como acelerar na hora certa, como frear na hora certa, como ter um tipo de condução que você não precise frear a toda hora, você não ficar, por exemplo, muito próximo a outro veículo, aproveitar a inércia, como fazer a manutenção do veículo no sentido de aproveitar o máximo de combustível. E os resultados que eles obtiveram foram muito positivos, em média de 17% de consumo que foi salvo, né? Que foi economizado, né? Até porque além desta medida de reeducação destes funcionários, também havia, entre aspas, uma espécie de motivação financeira para esses motoristas que estivessem dentro do target, dentro do range que a empresa considerou aceitável para um consumo de combustível. Então, todo funcionário que ficasse dentro deste range
seria bonificado em 20% do seu salário a mais. Então, isso fez com que todos, eu não sei, mas muitos motoristas se mobilizassem e realmente se engajassem neste processo de mudança de estratégia da empresa. E considerando que os custos com óleo diesel por parte da empresa da Santa Cruz eram de aproximadamente 30% de todos os custos desta empresa, uma economia aí de 17%, né, quase 20%, fazendo uma conta básica, você pode perceber que proporciona uma economia de aproximadamente 6% no custo total da empresa, que foi salvo, que foi economizado com esta medida, com esta interferência que a empresa fez, engajando ali a cadeia de valor da empresa, no sentido de realmente conseguir uma margem de lucro maior, que no fim das contas é o objetivo de qualquer empresa. Então isso finaliza aqui a nossa ideia, arremata todo o conteúdo que foi apresentado. Eu espero que tenha ficado de maneira clara para todos vocês que estão assistindo. E é isso aí. Um abraço a todos.